No último sábado, dia 9 de julho, Foz do Iguaçu, Paraná, o guarda municipal Marcelo Aloísio Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos. E esse aniversário foi feito a caráter. As cores do PT, fotos de Lula, gritos de ordem do partido, palavras de ordem do partido. Era um direito do Marcelo fazer o seu aniversário como bem queria, caracterizá-lo como bem queria. A esposa do Marcelo convidou uma amiga sua. E essa amiga tem um esposo que é policial penal federal, que é, segundo as manchetes de jornais, é apoiador de Bolsonaro. Ou seja, as esposas dos dois agentes da lei eram amigas de trabalho e uma convidou a outra para estar neste evento. Cenas que vinculam nas redes sociais, mostra os dois. O policial penal Jorge José da Rocha e Marcelo Aloísio Arruda discutindo. Em dado momento, nas imagens, a gente vê que o Marcelo Aloísio Arruda, o guarda municipal, arremessa pedras, uma pedra, melhor dizendo, na direção do Jorge, o policial penal, quando esse ainda estava dentro do carro. Em uma outra tomada da cena, a gente vê o Jorge, o Marcelo correndo na frente com uma arma na mão e o Jorge correndo atrás também com a arma na mão, como se fosse na direção do Marcelo. No local, na parte interna onde aconteceu o evento, houve uma troca de tiro entre os dois. O Marcelo tombou, perdeu a vida, mas ele conseguiu fazer alguns disparos que atingiu o Jorge José Arruda, que é o policial penal federal. O Marcelo caiu morto do lado e o Jorge gravemente ferido do outro. Minha amiga e meu amigo, isso é uma tragédia. Uma tragédia. Duas amigas que as amizades, por certo, vai se desfazer. Esse fato lamentável, onde teve um morto e um gravemente ferido, resumo dessa situação, duas famílias destruídas, independente de quem tem ou não razão. O triste no meio a tudo isso é que a esquerda e a imprensa de viés esquerdopata correram para colar uma marca nesse episódio. Dizer que o atirador que matou o Marcelo é um bolsonarista. Bolsonarista, não fala policial penal, não fala Jorge José, não, bolsonarista. Essa matéria, ela tem essa bandeira levantada pela esquerda, em especial pelo PT e pela imprensa, ela tem o claro objetivo de atribuir a culpa ao presidente Bolsonaro por esse fato que é extremamente lamentável. Tem esposa na jogada, vidas na jogada, famílias na jogada, filhos. Aí a gente vê a imprensa esquerdopata e o partido político do qual o Marcelo era militante ferrenho, exercendo a função de tesoureiro, tirar proveito desta situação, subir sobre o caixão e fazer política suja e barata, em cima da dor alheia, não se importando com a dor das famílias nesse momento.
O que a gente viu lá do lado de fora pelas imagens, as imagens que a imprensa tradicional não mostra, foram várias tomadas. E ali é difícil dizer quem deu início, quem está errado, quem não está, quem tem razão ou não. Só uma investigação profunda pode decantar essa situação, chegando a uma conclusão de quem deu a causa, quem provocou essa celeuma, essa tragédia, repito, tragédia. Mas para a imprensa esquerdopata e os militantes do PT, o caso já está elucidado. Quem mandou matar o guarda municipal Marcelo Aloysio foi Bolsonaro, e esse bolsonarista agiu em nome de Bolsonaro. Minha amiga e meu amigo, esse tipo de tragédia, lamentavelmente, acontece todo santo dia, em especial nos finais de semana, independente de ser militante de PT e militante de ser simpatizante de Lula ou Bolsonaro. Fato é que no Brasil morre-se todo santo dia, em média 110 pessoas assassinadas. Agora vão atribuir a culpa dessas pessoas assassinadas a Bolsonaro? Ou até mesmo ao Lula? Isso é querer tirar proveito de uma situação usando a insensibilidade e exercitando o seu lado mais podre, mais desumano. O que essas famílias precisam nesse momento, todas as duas, ambas as famílias, desses agentes, o que as famílias precisam é de apoio e não de oportunista. A esquerda quer politizar esse fato que nitidamente é um fato isolado que não tem contexto político, ao meu ver, e a princípio. É tudo muito lamentável. Isso mostra o desespero da esquerda. O desespero. Há uns 15 dias atrás, 6 bandidos fortemente armados adentraram em um shopping no Rio de Janeiro, se dirigiram até uma joalheria e lá, depois de assaltar, depois de subtrair o que queria, fizeram vários tiros a esmo. E um desses tiros acertou o rosto de um vigilante. Um vigilante de uma dessas lojas, naquele shopping, que veio a óbito. Negro, de periferia, pai de família, 43 anos, veio a óbito. Por que a esquerda não tirou proveito? Porque do outro lado quem matou foi bandidos. Aí eu te falo, esses bandidos, de acordo com os dados de pesquisas, são eleitores do Lula, são apoiadores do Lula. Basta saber que 83% dos eleitores, dos presidiários habilitados a votar nas eleições de 2018, votaram em Haddad. Haddad é PT, Haddad é Lula. Lula e Haddad é PT. Aí nós vamos atribuir a morte desse vigilante ao Lula porque os seus apoiadores e eleitores fizeram disparo mortal contra o mesmo? Não. Não. Isso é loucura. Apoiadores e eleitores de Lula, todo santo dia, roubam, matam, sequestram, estupram, traficam, são presos. A Lula tem culpa? Não tem. Agora, fato é que, olha a diferença. No último sábado, num evento em que Lula se encontrava em São Paulo, mais precisamente Diadema, ele fez elogios ao ex-vereador do PT, Maninho, porque o vereador Maninho estava em defesa dele. O que é em defesa dele? O que ele chama de defesa? O Lula estava em uma reunião, num evento, e teve um empresário desarmado, de maneira solitária, não agressivo,
apenas verbalizando o seu sentimento contra o Lula. Esse vereador Maninho, juntamente com outros capangas, resolveram empurrar esse empresário para debaixo de um caminhão, que bateu com a cabeça em uma das peças do caminhão, ficou caído no chão, sem ninguém socorrê-lo, com traumatismo craniano. Por essa agressão, o vereador Maninho ficou apenas 7 meses preso. E Lula, nesse último evento do sábado, dia 9, resolveu fazer um elogio ao Maninho por essa atitude. Isso é reprovável, é escleroso, é nojento. Agora, olha o outro lado. A imprensa noticiando esse fato lá de Foz do Iguaçu, em que esses 2 agentes de segurança trocaram tiros, um está gravemente ferido e o outro veio a óbito. A imprensa, ao correr e atribuir esse fato a Bolsonaro, foram entrevistá-lo. Sabe o que Bolsonaro falou? Bolsonaro não passou panos quentes. Bolsonaro não fez elogio. Bolsonaro não passou a mão na cabeça. Bolsonaro foi simples, direto, reto e compreensivo. Ele falou que não precisa de apoios de pessoas que têm essa índole, que adora a violência, que até por uma questão de conveniência, vá para o outro lado. Ele não precisa. Ou seja, ele reprovou a atitude desse suposto eleitor, enquanto Lula faz defesa e elogios a esse vereador que quase matou um cidadão desarmado, sozinho, sem oferecer resistência. Atribui-se a essa questão, essa rota de colisão entre essas duas pessoas, a polarização que existe na política hoje. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós já sabemos, é histórico, que a violência é uma prática constante da esquerda e não da direita. Não da direita. Esse fato é um fato isolado. Esse rapaz precisa responder por esse crime, esse policial penal federal, Jorge José da Rocha, ele precisa responder pelo crime, ele terá a oportunidade de dar o esclarecimento dele, caso ele seja o culpado por esse ato, que ele pague, e pague caro por isso, de acordo com a lei. Você entendeu? Agora, minha amiga e meu amigo, não dá para querer desviar a realidade dos fatos. Isso é desonestidade e desespero. Tanto é que a violência é uma coisa típica da esquerda, que quem foi esfaqueado? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro. Quem matou o cinegrafista da Band? Foi militante da direita ou de esquerda? Foi da esquerda, PSOL. Quem mandou matar Toninho do PT e o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel? De acordo com a delação do Marcos Valério, foi Lula e a cúpula do PT. Então o PT e a esquerda é dado à violência. Nós, na direita, não temos esse perfil. Basta ver que Adélio Bispo, quando esfaqueou Bolsonaro, em setembro de 2018, quando esse era candidato a presidente da República, ele foi preso. Preso pelos policiais ali presentes. E em nenhum momento foi linchado. Não teve um arranhão sequer. Foi entregue à justiça para ser julgado, com a sua integridade física e moral preservada. E olha que ele estava numa multidão onde tinha muitos agentes de segurança, possivelmente armados. E nada aconteceu com Adélio Bispo. Talvez fosse até esperado que acontecesse. Talvez Adélio Bispo, a serviço da esquerda, foi para ali como um kamikaze, preparado para matar e para morrer. Quanto à questão da polarização, é inevitável. Existe o bem, existe o mal.
Existe a ética e existem os corruptos. Existe quem apoia essa corrente bandida e quem apoia a corrente que quer o bem do Brasil. É polarização. Agora, toda e qualquer forma de violência é reprovável. Quer seja de um lado, quer seja do outro. Eu acho que as nossas brigas têm que ser no campo das ideias. Para lá na frente, vencer o melhor. Aquele que vencer, convencer pela razão, pela força das urnas e pela vontade popular. Mas para finalizar essa atuada, minha amiga e meu amigo, eu tenho nojo do comportamento da esquerda de usar o caixão desse senhor como palanque político, usar o cadáver como bandeira, usar a dor da família como algo a se transformar numa política. Isso não tem nada a ver com política, pelo que tudo indica, é um caso isolado. Porém, senhoras e senhores, para finalizar, a lei da força no Brasil está prevalecendo, sabe por quê? Porque a força da lei não se faz presente. Os brasileiros já não mais confiam na justiça. Quando falam justiça, entenda, Supremo Tribunal Federal, que permite com as suas decisões e omissões que coisas como essa aconteçam. Tudo isso é muito, muito, mas muito lamentável. Apesar da distância, a família está lá do outro lado do país, lá no Foz do Iguaçu, eu aqui no estado do Espírito Santo. Nesse momento, sinceramente, eu não me sinto habilitado a dizer quem está certo, quem está errado. Porém, uma coisa eu sei: todas as famílias, ambas, estão sofrendo. E eu só peço a Deus que dê sabedoria e força às duas famílias para suportar esse momento de dor. Em cima desse momento não se faz política. Isso é uma tragédia que trouxe dor. Somente uma organização criminosa, tal qual o PT e seus puxadinhos, partido de esquerda, pode querer tirar proveito da dor alheia, do sofrimento dessas famílias. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que dê força a essas famílias para suportar um momento de tamanha dor. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.